Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao Lá Vem Matemática, aqui é o professor Tiago Basílio e a gente vai dar continuidade à aula de notação científica. Nessa aula de hoje a gente vai falar de operações com números em notação científica. Pessoal, só voltando a uma coisa da última aula, eu até brinquei que eu ia molhar a palavra em alguns momentos. É só uma forma de dizer que eu ia dar uma golada na água aqui, porque realmente ficar falando muito tempo aqui, a garganta começa a dar uma coçada assim. Esse tempo seco que está fazendo esses dias acaba prejudicando um pouco. Então, se eu tiver que fazer uma pausa e beber água, não estranhe não, tá? A garrafa está na minha frente aqui, mas é só uma pausa mesmo, não é nada de pausa dramática não, ok? Então, a primeira operação que a gente vai ver é a multiplicação, tá? Então, a gente vai considerar a seguinte multiplicação. A gente tem duas potências aí, duas notações científicas multiplicadas. E aí qual que vai ser a regra? Primeiro a gente vai ver como que a gente pode reorganizar esses números. Lembra que a multiplicação ela tem a propriedade comutativa, que eu posso trocar a ordem sem problema, que não vou alterar o resultado. E também tem associativa, eu posso juntar os números como eu quiser, que também não vai alterar o resultado. Então, a gente convenientemente a gente vai juntar aquele A e aquele B, tá? E a gente vai juntar também as potências de 10. Bom, A vezes B a gente sabe fazer tranquilo. Agora, multiplicar potência, a gente tem que lembrar que quando a gente multiplica potência e a base é a mesma, no caso ali são duas bases iguais a 10, então a gente vai manter esse 10 e vai somar os expoentes. Então aquela nossa multiplicação inicial, ela vai acabar se tornando A vezes B, então multiplica os números que multiplicam as potências, repete o 10 e soma os expoentes. É assim que a gente faz multiplicação com notação científica. Vamos ver exemplo aí. Exemplo 5, porque eu estou dando continuidade à aula anterior, tá? A gente fez até o 4 lá. Então a gente vai obter o resultado em notação científica. Então tem duas contas aí. Tem o A e tem o B. Repara o tamanho do número na letra A. A gente tem ali 60 bilhões contra 0,0004. Primeira coisa é transformar em notação científica. Então, vamos olhar primeiro para aqueles 60 bilhões e reparar que o primeiro algarismo é o 6 e que depois dele a gente tem 10 algarismos. Então, essa notação científica vai ficar 6 vezes 10 elevado a 10. Vamos olhar agora para o segundo número. Reparar que o primeiro algarismo que não é zero é o 4, certo? Antes do 4 tinham 4 algarismos, então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4. Menos porque esse número era pequeno, a gente aumentou o número e diminuiu a potência. Bom, como a conta vai ser feita? A gente vai juntar o 6 com 4. Então vai fazer 6 vezes 4. E vai juntar o 10 elevado a 10 com 10 elevado a menos 4. 6 vezes 4, 24. Como que a gente multiplica a potência mesmo? A gente repete o 10 e soma os expoentes. Então vai ficar 10 menos 4. Logo, vai ficar 24 vezes 10 elevado a 6. Acabou aí? Não, não acabou. Por quê? A gente quer o resultado da notação científica. O 24 ele não respeita a notação científica. Tem que ser o quê? 2,4. Como tem um algarismo depois do 2, a gente vai somar isso lá na potência. Então a potência, ao invés de ser 6, vou ter que somar 1, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 7. Tá? Então é assim que a gente faz o cálculo. Imagina você montar essa conta e você realmente fazer, ficar baixando aquele monte de zero e tudo. Não é legal, pessoal. Então a notação científica ela vem no sentido de ajudar. Na letra B, a
gente já está em notação científica, então o primeiro passo é realmente juntar os números de fora ali. É o 3,18 com o 2,5. E junta as potências. Bom, 3,18 vezes 2,5 vai ser 7,95. E as potências ali vai ficar 10 e a gente vai somar o expoente, vai ficar menos 5 mais 8, certo? Menos 5 mais 8, prevalece o sinal do maior, vai ficar 3, o número está ok, já está na notação científica, então acabou a conta. Vamos em frente. Exemplo 6. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Considere que a velocidade da luz é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo e um ano tem 32 milhões de segundos. Para obter o ano-luz em metros, devemos multiplicar a velocidade da luz em metros por segundo pelo tempo de um ano em segundos. Efetue essa conta em notação científica. Então ele está dizendo ali que para a gente poder obter a medida do ano-luz em metro, a gente vai ter que pegar a velocidade da luz, que está lá, 300 milhões de metros por segundo, e multiplicar pelo tempo de um ano, que é 32 milhões de segundos. Então, basicamente, a conta é fazer 300 milhões vezes 32 milhões, certo? Então está tudo destacado aí. Então, vamos lá. Velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Vamos usar a notação científica. O algarismo que a gente vai pegar é o 3, e depois do 3 tem 8 algarismos. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8. O tempo, um ano, que corresponde, segundo o enunciado, a 32 milhões de segundos. Em notação científica, a gente vai pegar o 3, e depois do 3 a gente tem 7 algarismos. Então vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a 7. E agora sim a gente calcula a distância. Segundo a definição dele, a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. Então é o 3 vezes 10 elevado a 8, multiplicado pelo 3,2 vezes 10 elevado a 7. Como a gente viu, a gente vai juntar o 3 com o 3,2 e o 10 oitavo com o 10 a sétimo. E além disso tem a unidade ali, o metro por segundo multiplicado pelo segundo. Então 3 vezes 3,2 é 9,6. 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 7, bom, 8 mais 7 é 15. E metro por segundo vezes segundo. Os segundos vão se cancelar. Vai sobrar só o metro. E essa é a resposta do problema, desse exemplo que a gente acabou de ver. Então a distância que a luz vai percorrer ali em um ano vai ser 9,6 vezes 10 elevado a 15. Ok? Exemplo 7. Considerando que cada aula dura 50 minutos, o intervalo de tempo de duas aulas seguidas, expresso em segundos, é D. Tem as opções aí. Então, primeira coisa, cada aula dura 50 minutos. Eu quero saber o intervalo de duas aulas, mas eu quero expresso em segundos. Então, repara que o tempo está dado em minuto e ele quer a resposta em segundo. Vai ter que ter uma conversão aí. Então, vamos lá. Se cada aula dura 50 minutos, duas aulas vão durar, obviamente, 100 minutos. Se um minuto corresponde a 60 segundos, então 100 minutos vai ser 100 vezes 60, que vai dar 6.000 segundos. É justamente esses 6.000 que a gente tem que transformar para a notação científica. Então a gente vai pegar o 6, depois dele restam 3 algarismos, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 3. Então é a alternativa D, que é a correta. Só, estou indo muito rápido, é porque essa aula tem muita coisa, então eu estou tentando reduzir. Mas qualquer coisa você para aí, analisa o que foi escrito, explicado e continua, tá? Vamos para a divisão. Considere a seguinte divisão. Então temos estrutura parecida com a da multiplicação, só mudou o símbolo para divisão ali. Da mesma forma a gente vai poder organizar esses números, tá?
a gente vai dividir A por B. A gente vai dividir as potências. Ok? Bom, na divisão de potência quando a base é igual, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, se na multiplicação a gente soma o expoente, na divisão a gente subtrai, é sempre o contrário. Então, aquela divisão nossa ali, ela vai se transformar, você vai dividir A por B, e nas potências você repete o 10 e subtrai os expoentes. Ok? Vamos ver como que isso fica na prática. Então, obter o resultado da notação científica, tem duas contas aí. Então, primeiro ali, caso letra A, vamos transformar primeiro. Então, considerando 150 bilhões, vai ser 1, no caso vai ficar 1,5, né? E temos ali 11 algarismos depois da vírgula, então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 11. No caso do 0,0012, vai ficar 1,2, certo? E tem 3 números antes, então vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 3. Como que fica agora? Divido 1,5 por 1,2 e divido 10 elevado a 11 por 10 elevado a menos 3. 1,5 dividido por 1,2 vai dar 1,25. 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a menos 3, a gente vai ter que subtrair, vai ser 11 menos aquele menos 3 ali. Então, por que são 2 menos que está escrito ali em cima, em amarelo? O menos é porque é divisão, o primeiro. E o segundo é porque o número já era negativo, tá? Então, no fim das contas, fica 1,25 vezes 10 elevado a 11 mais 3, né? Porque menos e menos é mais. Então, isso aí vai dar 14. Ok? Então, 1,25 vezes 10 elevado a 14. Letra B. Já está em notação científica. Então, a gente já pode juntar. Vai ficar 3,6 dividido por 7,2 e 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 7. Bom, 3,6 dividido por 7,2 vai dar meio. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 7 vai ficar 10 elevado a menos 4 menos o menos 7. Ou seja, menos e menos, menos 4 mais 7. Então vai dar 0,5 vezes 10 elevado a 3. Esse número não está em notação científica, certo? Vai ter que usar o 5. Aquele zero que vem antes vai ter que ser descontado no expoente. Então vai ficar 3 menos 1. Ou seja, o resultado é 5 vezes 10 elevado a 2. Ok? Então dá uma olhada aí, vê se eu fui muito rápido. Olha os passos com muita calma. Estamos olhando a palavra de novo. E vamos prosseguir. Exemplo 9. Um livro de física tem 800 páginas e 4 centímetros de espessura. A espessura de uma folha do livro vale em milímetros. Então, primeira coisa, 800 páginas, 4 centímetros de espessura. A pergunta dele é a espessura de uma folha. Cuidado, página e folha não é a mesma coisa. E ele quer em milímetros. Então vamos lá, ó. Pessoal, uma folha tem 2 páginas, né? Porque é frente e verso. Então, se uma folha tem 2 páginas, eu estou pegando 800 páginas. Então, na verdade, vão ser 400 folhas, porque é metade, né? Cada folha tem 2 páginas. Então, se eu tenho 800 páginas, metade disso vai ser folha. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se eu tenho 4 centímetros, isso aí vai ser 4 vezes 10, que vai dar 40 milímetros. Então, a nossa conta, na verdade, vai ser o quê? Para eu calcular a espessura de uma folha, eu vou pegar a espessura do livro e vou dividir pelo número de folhas. Que aí eu chego na resposta. Então, a gente vai pegar o 40 e vai dividir por 400. A gente poderia fazer essa conta direto, mas vamos usar a notação científica aqui para a gente poder ver o que acontece.
No caso do 40 vai ser 4 e tem um algarismo depois. Então é 4 vezes 10 elevado a 1. O 400 vai ser 4 e tem 2 algarismos depois. Então vai ser 4 vezes 10 elevado a 2. A gente divide 4 por 4 e divide o 10 elevado a 1 por 10 elevado a 2. 4 por 4 vai dar 1. E ali 1 menos 2 no expoente vai dar menos 1. Então a resposta é 1 vezes 10 a menos 1 milímetro, que é a letra C. Tá? Alternativa C. Poderia ter feito a divisão de 40 por 400, armar normal, e depois transformava em notação científica. Ok? Adição e subtração. Considere o seguinte cálculo. Então tá aquele mais ou menos ali para poder representar, porque a ideia das duas é a mesma, tá? Galera, para a gente poder fazer adição e subtração, a gente precisa que as potências sejam iguais. Os expoentes têm que ser os mesmos. Então, caso eles já sejam os mesmos, o que a gente faz? A gente simplesmente opera com o A e o B, então a gente faz mais ou menos, e a gente repete a potência, tá? Então a gente soma ou subtrai A e B e mantém a potência do 10. Isso no caso que eles estão iguais. Ah, mas e se não for? Tem como fazer? Tem. Só que a gente vai ter que fazer ajuste. Primeiro a gente vai ter que deixar essas potências iguais. E como que a gente deixa a potência igual? Bom, a dica é a gente aumentar a menor potência. E como que a gente aumenta a menor potência? A gente vai diminuir o número que multiplica a potência. Lembra que é uma compensação. Você aumenta um, diminui o outro. Então, se você quer aumentar a potência, você tem que diminuir o número que acompanha ela. Tá? Vamos ver na prática isso. Obtenha o resultado da notação científica. Então tem esse número e tem a letra B também. Galera, é claro que na letra A parece que é muito mais fácil a gente fazer a soma normal e depois transformar na notação científica, mas vamos praticar como é que seria com a notação. E é bom que tem um caso que a gente não viu ainda, que o número já tem vírgula. Tá? Então aquele 473 ele vai ter que ser eliminado para a gente poder deixar só o 1 antes da vírgula. Então vai ser 1,4832 vezes 10 elevado a 3, que esse 3 é por quê? Porque são 3 logaritmos que estão entre o 1 e a vírgula. Aquele 2 não entra nessa conta, não vai ser 4 não, ele já está depois da vírgula. Tá? Mesma coisa com o segundo. A gente tem 21,47, tem que ser 2,147. Então tem um número no caminho, então o expoente ali vai ser 1. Repara que os números eles estão, as potências estão diferentes. A gente tem 3 e tem 1. Então qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser a gente aumentar a potência do 10 elevado a 1 para chegar no 3. Para isso a gente tem que aumentar a potência em 2. Para poder aumentar a potência em 2, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai acrescentar 2 zeros antes do número, sendo que o primeiro vai ser antes da vírgula. Com isso a gente consegue fazer ele virar 3 e agora a gente já conseguiu chegar numa soma em que as potências são iguais. Então a gente vai somar aquelas duas potências, aqueles dois números ali, tá? E vai repetir a potência. Bom, fazendo essa conta aí, a gente vai chegar em 1,50467 vezes 10 elevado a 3. Essa é a resposta do problema. Tá? Na letra B já está em notação científica. Na letra B, a gente tem ali um está elevado a 5 e o outro está elevado a 2. Então qual que vai ser a ideia? É pegar aquele elevado a 2 e jogar ele para elevado a 5. Então tem que reduzir 3. Reduzir não, desculpa, tem que aumentar 3. Como que eu aumento 3? Eu vou acrescentar 3 zeros antes do 2. E a vírgula vai depois do primeiro zero. Então com isso eu consigo aumentar ele para 5. A potência para 5.
Então, já que está igual, você vai pegar os dois números que acompanham as potências e vai, no caso aqui, subtrair e vai repetir o 10 elevado a 5. Fazendo essa conta, vai chegar em 3,7644 vezes 10 elevado a 5. Ok? Então, sempre você aumenta a potência para poder igualar. Para você aumentar a potência, você bota zeros à esquerda, de acordo com o que você quer aumentar. Você quer aumentar 4 unidades? Coloca 4 zeros. Quer aumentar 1 unidade? Coloca 1 zero. Ok? Para fechar, exemplo 11, a massa de Júpiter é de 1,9 vezes 10 elevado a 27 kg e a massa do Sol é de 1,9891 vezes 10 elevado a 30 kg. Calcule em notação científica. Letra A, a soma das duas massas. Letra B, aproximadamente quantas vezes o Sol é mais massivo que Júpiter. Então a massa de Júpiter está ali, a do Sol também está ali. Letra A, ele quer que a gente calcule a soma. Letra B, quer que calcule quantas vezes o Sol é mais massivo que Júpiter. Então letra A, a gente vai somar os valores. Repara que tem uma diferença ali, 27 e 30. Então a gente vai ter que reduzir o número ali para poder aumentar o 27. Então a diferença é de 3, né? Do 27 para o 30. Então eu vou lá no 27, eu vou colocar 3 zeros antes do 1,9. E vou mexer essa vírgula, claro. E vou repetir o segundo. Deixei igual, faço essa operação com os dois números e repito a potência e vou obter esse resultado aí, 1,991 vezes 10 elevado a 30 kg. Ok? Letra B. Ele quer saber quantas vezes o Sol é mais massivo do que Júpiter. Então, nesse caso, tem que ser uma divisão. Você pega a massa do Sol e divide pela massa de Júpiter. Você vai meio que descobrir quantas vezes Júpiter cabe dentro do Sol em relação à massa. Bom, aqui não tem que mexer em nada, divisão você não precisa igualar. Então a gente pega esse 1,9891, divide pelo 1,9 e pega o 10 elevado a 30 e divide pelo 10 elevado a 27. Bom, o primeiro cálculo ali vai dar aproximadamente 1,047 e o segundo cálculo vai dar 10 elevado a 3. Subtrai, né? 30 menos 27. Pessoal, pediu notação científica, mas isso quer dizer que Júpiter cabe 1047 vezes dentro do Sol. Então você imagina, Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. E mesmo assim, cabem 1047 dele lá no Sol. Para você ver o tamanho que o Sol tem, né? Pessoal, a aula ficou meio extensa aí. Muita informação, né? Na próxima aula, que vai sair, não tem uma certa previsão, mas a próxima aula vai ser de ordem de grandeza. Essa sim é uma matéria que é muito usada na física, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida manda, porque realmente essa aula ficou, apesar do tempo, ela ficou até corrida, né? Mas é muita informação, mas dá uma pausa, analisa direitinho, volta se precisar. E é isso aí. Aguardo vocês na próxima, valeu!